Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Privilégio estar aqui hoje à noite, ministrando a palavra com os irmãos. E é um privilégio receber você e sua família também. Peço que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo número 12, a partir do versículo de número 1. Que bom que você está aqui hoje à noite. A gente fica muito feliz sempre de te receber nessa casa, sempre de poder te abraçar, podemos orar por você. Hebreus 12, a partir do versículo de número 1. Enquanto você procura, quem está feliz com Jesus aí diz amém. Glória a Deus. Eu estava me lembrando de uma história sentado aqui, ó. O Henrique citou o nome do nosso pastor aqui, né? E nós estávamos, eu acho que é 2009, 2010, alguma coisa assim. Nós começamos a estudar na Faculdade Sul-Americana, fazendo um curso de pós-graduação em Teologia e Liderança. E a gente foi para o primeiro módulo. Estávamos eu, o pastor Richard e o pastor Eli. E aí lá eles fazem toda uma apresentação dos alunos. E tem o pessoal lá que fala com sotaque diferente e tal. E queríamos apresentar os novos alunos e tal. Tem um grupo de Campo Grande, o grupo éramos nós três no caso, né? Mas estávamos lá. E aí eles narram assim, e aí o cara pegou e começou a chamar assim o nome. Christian Anderson Wurzenbacher, Richard Jules Bennett Shields, Eli Souza Júnior. Como ele já foi embora, agora eu posso contar essa história. Ele ainda falava assim, nem nome de titular eu tenho. Muito bem. Hebreus capítulo número 12, a partir do versículo de número 1, quem achou diz amém. Portanto, também nós, visto que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O tema da minha palavra hoje à noite, pode colocar a Lucidé nesse momento, termine a sua corrida. Termine a sua corrida. Nós estamos numa corrida, amém, irmãos? Precisamos terminá-la. Vamos fechar os olhos, nós já oramos, podemos fazer isso novamente. Senhor, continua falando no nosso coração, como é bom te adorar, como é bom cantar ao Senhor, te servir na comunhão. Te pedimos que nos próximos minutos a graça e a misericórdia e a voz de Deus fale conosco, e que se cumpra em nós conforme Jesus disse no livro de João: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. E eu te peço que cada um de nós possa entrar na bem-aventurança de praticar a tua palavra. Essa é a minha oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Obrigado, cara. Eu penso que existem alguns ciclos que são muito legais quando a gente consegue fechá-los na nossa vida, quando a gente consegue chegar ao final de algumas coisas. É bom quando a gente chega ao final de uma faculdade, que a gente lutou, ralou, trabalhou o dia inteiro, estudou à noite, e a gente vai lá e celebra aquele dia. É bom quando a gente termina um mestrado, um doutorado, quando a gente entrega a bendita da TCC, da tese de conclusão de curso, vai lá, defende, é aprovado, e a gente conclui aquele grande projeto. É legal terminar, é legal chegar ao fim disso. É bom quando a gente chega no destino depois de viajar 1.400 quilômetros para chegar na praia, sim ou não, gente, né? E ver aquele marzão, e a gente fala assim, viemos aqui e toma 2 banhos de sol, se queima e volta, e pronto, né? É legal a gente chegar ao final, a gente fechar esses ciclos na vida da gente, a gente terminar uma construção, terminar a bendita da reforma que nós começamos a nossa casa, né? E a gente fala assim, puxa, acabou, chegamos ao final. Eu me lembro
falando sobre finais, eu me lembro da Olimpíada de 2012, a Olimpíada de 2012 em Londres. As campeãs do vôlei foi o Brasil foi campeão feminino, e na final os Estados Unidos acabou com o time brasileiro, assim, o primeiro set foi uma lavada, eu não sei de onde as meninas tiraram força, assim, elas viraram para 3-1 e foram campeãs. E naquela mesma Olimpíada, a final do vôlei masculino foi Brasil e Rússia, e o Brasil abriu 2-0, 2-0, quase fechou o terceiro set, assim, acho que a Rússia salvou um monte de tie breaks, assim, uns 4, 5, e no final a Rússia virou o jogo para 3-2. Então, aquilo que parecia que ia ser ruim acabou bom, e aquilo que parecia que ia ser bom acabou ruim. Por isso que é importante a gente terminar bem as coisas. Eclesiastes vai nos dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o começo. Melhor é o fim, repete comigo, melhor é o fim. Melhor é o fim. Então, se você chegar para um alpinista, é legal começar a subir a montanha, mas é melhor chegar lá em cima, né? Pensa um alpinista que teve uma jornada ótima para subir o Everest, não teve tempestade, não teve problema, mas aí a 100 metros do cume do Everest pega a pior das tempestades e não consegue subir, faltando aqueles 100 metros. Já pensou nisso? E o cara que subiu ali com as suas tempestades, e não tão graves, não tão difíceis, e ele chegou lá em cima. Então o que conta para o alpinista é chegar lá. É a mesma coisa para o pugilista. Não adianta você dominar 11 assaltos do boxe e no 12º você tomar um nocaute e não levantar mais. Não adianta o São Paulo liderar 10, 11 rodadas do campeonato e iludir os trouxas, né? E aí agora o espírito de porco passa todo mundo e não adianta nada, assim, é só para iludir a gente. Por isso que Eclesiastes está dizendo, é melhor o final. Você entende isso? O final é melhor do que o começo, a maneira como nós vamos acabar. Então, se você olha para a Bíblia, você vai ver, por exemplo, que existem casos antagônicos, né? Você tem gente que começou bem e acabou mal. Você tem, por exemplo, Saul, um cara que começou super bem. Saul, né, a Bíblia diz que ele se destacava do povo. Quando você lê Samuel, o povo estava no ombro de Saul. Ele era o mais alto, o mais bonito, o mais cheiroso, o mais atraente. Ele era o Rodrigo Hilbert da época, era o Saul, entendeu? Ele era um cara assim, ele começou bem fazendo tal, só que no meio do caminho ele já começa com as suas desobediências, ele vai se perdendo, a coisa vai piorando, Deus tem que ungir outro rei. Você vê o final da jornada de Saul, ele perdendo uma batalha, pedindo para alguém o matar, o servo não quer matar ele se joga em cima da espada. Esse é o final da história de Saul. Então você pega gente que começou bem e terminou mal. O rei Uzias, a gente conhece o rei Uzias por Isaías capítulo número 6, mas a história dele está em Crônicas capítulo 26, 2 Crônicas 26. O menino começou a reinar com 16 anos, um excelente rei, fazendo reformas religiosas no povo, instituindo e crescendo. E olha, o cara, aí versículo 26, diz a Bíblia: subiu a vaidade ao seu coração. E aí ele vai lá no templo querer queimar incenso, e ele não podia. E aí, porque ele faz aquilo por arrogância, por achar que ele podia fazer coisas que ele não devia fazer, ele é ferido de lepra, e os seus últimos anos são isolados do povo, morando numa casa longe do arraial, sem que ninguém tivesse contato com ele. Começou bem e acabou mal. E aí as igrejas que a gente pode ler no Novo Testamento, a igreja dos Gálatas, por exemplo, que começou bem, mas depois Paulo tem que escrever para fazer um monte de correções doutrinárias, que eles estão voltando atrás, retrocedendo nas doutrinas da circuncisão. Gálatas capítulo número 5, versículo 7, Paulo vai dizer assim: vocês corriam bem. Leia lá na sua Bíblia depois, Gálatas 5, 7. Vocês corriam bem, quem vos impediu de continuar seguindo a verdade? Vocês estavam correndo bem, estava legal, mas já não está mais, vocês não estão terminando bem. Ou como a igreja de Éfeso, operosa, que não suportava as doutrinas ruins e tal, e lá em Apocalipse a gente vai ver que ela já tinha abandonado o seu primeiro amor. Começou bem, terminou mal. Mas também tem gente na Bíblia que começou mal e acabou bem. A esperança para nós, amém, queridos? Moisés começou super mal, tem uma história de livramento e tal. Primeira grande ação de Moisés é matar alguém, de raiva, né? Um cara raivoso, irado, mata ali o servo egípcio, e aí tem que sair fugido. De alguma forma, nos 40 anos que ele vai passar no deserto, a Bíblia diz que esse cara que matou alguém na hora da raiva vai se tornar a pessoa mais mansa que eu dou sobre essa terra. Não havia em Israel homem tão manso como esse. Então esse que começou ali cometendo um homicídio, vai se tornar o libertador do povo, o maior líder do Antigo Testamento. Moisés e Davi, mas o maior líder do Antigo Testamento
é Moisés, ele começou mal, acabou bem. O ladrão da cruz, na verdade ele quase terminou mal também, né? Salvo pelo gongo, né? Aos 44 do segundo tempo, começou super mal. Mas hoje, se nós podemos dar uma certeza, é que esse ladrão, um dos que estava do lado do Senhor na cruz, ele está no paraíso. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, está melhor que a gente. Começou mal, terminou bem. Paulo, nós vamos ler um texto de Paulo. Paulo começou super mal, né? Ele vai contar da sua história. No mínimo, a primeira aparição que a gente tem de Paulo na Bíblia, ele é consentindo com a morte de Estevão, segurando a capa do povo para que os outros pudessem apedrejá-lo, vai se tornar perseguidor dos cristãos, assassino de crente. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, né, ali no caminho de Damasco, vai escrever 13 cartas no Novo Testamento. O cara que mais vai produzir textos, né, a pessoa mais importante do Novo Testamento depois de Jesus é Paulo, né, que vai ser um baluarte ali da primícia da igreja. A gente estuda sobre ele até hoje. Começou mal, terminou bem, porque o que importa, segundo Eclesiastes, é melhor é o fim das coisas do que o começo. Eu não estou te dando aqui hoje à noite licença para você barbear a sua vida inteira e Jesus te arrumar a vida aos 44 do segundo tempo, tá bom, irmão? Vocês entenderam? Não é isso que eu estou te falando, mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos olhar e falar assim: como eu vou terminar? Como a minha jornada vai acabar? Então, vamos ler um texto que está em 2 Timóteo, capítulo número 2, por gentileza. 2 Timóteo 2. Eu vou usar os dois textos, então você marca aí com o seu dedo, ou fica pulando no aplicativo. Vou usar Hebreus 12 e 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2, Paulo está escrevendo. 2 Timóteo 2, versículo 1, ele diz assim a Timóteo: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Eu tenho feito um devocional que talvez eu possa te ajudar. Eu tento ler a Bíblia, fora ler a Bíblia, eu tento ler a Bíblia com alvos específicos. Eu preguei aqui uma vez sobre as letras vermelhas da sua Bíblia. Quem lembra disso que eu preguei aqui, né? Leia as palavras de Jesus. Nesses últimos dias eu tenho lido as últimas palavras das pessoas na Bíblia. Então, assim, a última oração, o último discurso, eu tenho tentado ver o que essas pessoas lá no final, né, da jornada têm para nos ensinar. As últimas palavras de alguém devem conter um pouco de sabedoria, talvez seja um guia aí para o seu devocional. O meu tem sido assim. Essa carta que eu estou lendo, 2 Timóteo, é a última carta de Paulo. A última carta. 1 Timóteo, Tito, ele ainda faz plano de viagem. Agora 2 Timóteo não. Você vai ver no capítulo 4, ele diz assim: eu já estou sendo derramado por libação, eu estou aqui preso em Roma, e daqui eu vou para o julgamento, e eu acho que eu não escapo mais. Então, é a última carta, a última das cartas a ser escrita é 2 Timóteo. E o que ele está querendo passar para frente? Ele está querendo dizer: Timóteo, eu estou terminando a minha corrida, eu estou terminando a minha carreira. Você, meu discípulo, eu quero que você termine a sua também. Paulo terminou a carreira dele, e Deus quer que nós terminamos a nossa bem. Amém, irmãos? Bem, terminar bem a carreira. E ele está ensinando Timóteo, ele está dizendo: olha, tem algumas coisas que eu queria que você entendesse a respeito da carreira cristã. E essa palavra é muito importante, é uma carreira. O que está sendo invocado na Bíblia o tempo inteiro, quando a gente fala da nossa vida cristã, não é um tiro curto, não é uma prova de 50 metros, não é uma prova de 100 metros. A vida cristã é comparada a uma maratona. Sempre essa é a ideia de gente que, se você quer ganhar uma maratona, não adianta você dar um carreirão de 2 quadras e depois acabou o gás. Não tem jeito, a não ser que você seja o coelho da prova. A maratona não tem o coelho da prova, né? Solta um cara para dar ritmo e 2 km para frente ele sai da pista. A gente não, a gente foi chamado para um caminho de longa distância. E se a gente quer chegar no lugar longe, chegar bem, a gente tem que ser constante. Repita comigo: constância. Paulo está plantando sementes de constância em Timóteo, coisas as quais ele tem que alicerçar a sua vida. Então, nessa última carta, onde ele vai dizer no capítulo 4 que ele terminou a sua carreira, combateu o combate, guardou a fé, eu penso assim:
o que eu posso ver? E para mim, os dois conceitos em Hebreus 12 e 2 Timóteo 2 estão bem claros, eles se fundem a respeito da nossa jornada, e eu queria te dizer algumas coisas hoje sobre terminar a nossa carreira. A primeira delas é, se queremos chegar bem ao final, nós precisamos fortalecer o nosso propósito de vida. Fortaleça o seu propósito de vida, e a palavra aí é propósito. Tem um livro do Rick Warren, que é um dos mais vendidos até hoje, que chama-se Uma Vida com Propósitos, fala dos 5 propósitos de Deus para nós, mas ele vai nos dizer, Hebreus capítulo número 12, versículo 1, vou usar os dois textos, tá bom? Ele vai dizer, 12:1 de Hebreus: portanto nós, visto que temos rodeados tão grande nuvem de testemunha, nos desembaraçando de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira. Corra com perseverança a carreira que nos está proposta. O que Paulo vai dizer a Timóteo? 2 Timóteo 1:2: filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te nela, e o que da minha parte você ouviu, transmite a outras testemunhas, e isso mesmo, transmite a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Então a pergunta aqui é simples, e é simples mesmo. A pergunta é: pelo que nós vivemos? O que move a nossa vida? Quais são os nossos grandes sonhos, os nossos grandes projetos? Por qual propósito, afinal de contas, eu estou aqui? Eu percebo isso. E eu não vou entrar nisso, na verdade, assim. Essas eleições, elas me trouxeram muitas questões, muitas perguntas. Graças a Deus. E vocês acreditam que eu saí das eleições sem brigar com ninguém? Você acredita nisso, irmão? Eu achei que eu ia ver um glória a Deus, né? Aqui tem um monte de gente brigada aí, tá todo mundo... Saí dessas eleições sem brigar com ninguém, mesmo me posicionando. Olha que bênção. Mas essas eleições me trouxeram uma série de preocupações, porque eu percebi que as pessoas estão com muitos conceitos na cabeça que não vêm da Bíblia. Eu vou separar um tempo eu preciso ler mais, estudar mais e formatar isso na minha cabeça. Mas eu percebi gente que é servo de Deus falando tanta coisa, ou gastando sua vida em prol de algumas causas, que eu fiquei olhando assim, gente. Então, assim, uma coisa óbvia que ficou para mim: tem gente que parece que o propósito da vida, independente se você é de esquerda, direita, centro-direita, centro-esquerda, frio, morno, em cima, embaixo, tá ok? Tem gente que parece que o propósito da vida é o partido dela, é o viés político dela. Em nome do viés político do partido dela, ela briga com a mãe, ela briga com o pai, ela manda o pastor para a ponte que partiu, ela não sei o que lá, babá, aquilo com unhas e dentes. Tudo bem, você tem o direito de defender o que você quiser, irmão, é liberdade, é democracia, tudo bem? O que me deixou assim, que eu fiquei assim, gente, se nós, como povo de Deus, a gente defendesse Jesus, não é defender no bom sentido, a gente fosse pela causa do Evangelho com unhas e dentes desse jeito, o Brasil já estava convertido e a gente já tinha conversão de sobra para as próximas gerações. Sim ou não, irmãos? Para com isso, então eu fiz o cara cheio de argumentos. Irmãos, eu sou um cara politizado, eu penso política, eu falo sobre política, mas assim, parece-me de que ficou claro de que tem algo na nossa vida que é um propósito maior do que o Evangelho. Parece-me, é só uma impressão. Então, pelo que nós vivemos, qual é a nossa paixão, né? Tem gente que, a nossa geração hoje, se você perguntar para um menino, para um jovem, para um adolescente, ele não tem obrigação de responder, não tem, mas talvez se você perguntar para um cara de 50, 60, pelo que você vive, qual é o propósito da sua vida? A gente está perdido em um monte de propósitos que são pueris, que são fúteis às vezes. Então, você percebe, por exemplo, nessa geração da meia-idade, eu percebo uma geração de pessoas que tem como propósito ser aprovado. Ser aprovado. Eu vou postar coisas aqui legais, eu quero postar uma foto, eu vou ver se as pessoas curtem, vou fazer assim comentários que vai agradar meio todo mundo, eu quero que o pessoal me aprove, né, que curta as minhas fotos lá no Facebook, e tal, e tal, e tal, e eu fico pensando assim, é isso, cara? É ter uma aprovação? Ou o propósito da nossa vida é a gente ficar rico? Não, meu propósito de vida é ficar rico. Eu acordo e durmo pensando em dinheiro. O que eu faço é para ganhar mais dinheiro, e porque eu não quero ser pobre. Tudo bem, mas eu já disse aqui na igreja também que querer ser rico é pecado. Ai, pastor, não fala isso. Ser rico não é pecado. Aleluia, amém, irmãos?
querer ser rico de qualquer forma é pecado. Porque na ânsia, a Bíblia diz: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa ânsia começam a negar os valores do Evangelho, fazem de tudo para ficar rico, né? E a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5:10: aquele que ama o dinheiro jamais dele se farta, aquele que ama a abundância nunca se farta da renda. Isto tudo é vaidade. Não, eu estou vivendo para assim construir umas 3, 4 casas, ficar sossegado no final da vida. Sério? É isso? Pelo que te vive? O jovem, adolescente está aqui hoje, está vivendo pelo que, cara? Para ter um canal no YouTube, ficar famoso? Pelo que você está vivendo? Não, pastor, eu estou vivendo pelo mozão. Mozão, eu quero um mozão, estou vivendo por ele, olha, né? E daí? Vivendo... Bom, deixa aqui. Eu fico preocupado, irmãos. Eu fico preocupado de verdade. Qual é o nosso propósito de vida? Paulo está falando para Timóteo que tem algo que pulsa no coração dele. Posso te fazer uma pergunta? Isso aqui é John Piper. John Piper tem uma série de palestras chamada Não Desperdice a Sua Vida. Leia o que você achar do John Piper. E ele faz uma pergunta, ele diz assim, para identificarmos o nosso propósito de vida, ele diz assim, ó: se você tivesse o propósito de mudar o poder de mudar uma coisa no mundo, se tivesse esse poder, é te dado o poder para você mudar uma coisa no mundo, seja ela qual for, mas só uma, o que você mudaria? O que você mudaria? Essa resposta aponta para o seu propósito de vida. O que você mudaria? Quando você lê, por exemplo, João capítulo número 4, versículo 34, né? João 4 é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Ele está no poço, e aí ele tinha mandado os discípulos buscarem comida, e aí ele tem todo um diálogo ali com a mulher e tal. Os discípulos voltam, aí ele liberou a mulher, os discípulos voltam, oferecem a comida para ele, e ele fala assim: não, essa não é a minha comida, a comida que eu tenho vocês não entendem. E os discípulos, como eu já expliquei para vocês, eles eram meio lentinhos, né? Eles falam assim: será que alguém trouxe comida para Jesus e nós não estamos sabendo? Lê lá o texto. E aí Jesus responde em 4,34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que Jesus está dizendo para nós, irmãos? Jesus está dizendo que fazer a vontade de Deus era comida para Jesus. Fazer a vontade de Deus cansa, sim ou não? Sim ou não? É claro que cansa, estafa, desgasta. Só que Jesus estava dizendo assim, quando ele faz essa analogia com a comida, ele diz: mesmo que eu esteja cansado e com fome, porque Jesus estava com fome, mesmo que eu esteja desgastado da longa caminhada, mesmo que eu não tenha onde reclinar a cabeça, entendeu? Mas fazer a vontade de Deus é aquilo que me mantém em pé, é aquilo que me alimenta. Mesmo que isso me desgaste, mesmo que isso me consuma, mesmo que isso leve a minha vida, ao mesmo tempo eu estou sendo alimentado, porque eu tenho um propósito maior do que comer e beber. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. É isso que Jesus está falando. Então o que é que você faz na sua vida que te dá esse sentido? Você fala: cara, eu estou aqui, é 2 da manhã, nós estamos aqui tal, eu vou dormir pouco porque amanhã eu tenho que acordar cedo, mas isso me preencheu. Para alguns é ficar na Netflix até as 2 da manhã, louvado seja o Senhor Jesus, assistindo House of Cards ou alguma coisa assim. Mas não estou te falando das coisas passivas da vida, das coisas ativas da vida, as quais você faz, se dá, e aquilo vai te enchendo. Quanto mais você dá de si, aquilo te enche. Isso é propósito de vida. É disso que Paulo está falando para Timóteo. Talvez o propósito de vida de Paulo esteja em Atos 20, 24, quando ele diz: em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça. O que ele diz? A minha vida não é sobre mim, é sobre testemunhar o Evangelho da graça. Paulo sabia que ele tinha 2 propósitos de vida. Aleluia, esse ninguém quer. Jesus diz: vai lá, avisa para Paulo que importa que ele sofra por mim. Isso, não ouvi nenhum amém, é assim mesmo. Sofra por mim, Paulo. Que ministério da hora, bacana, igual o ministério de Jeremias, né? Jeremias, eu te chamei, você vai falar e ninguém vai ouvir. Oh, que ministériozão da hora. Paulo, você vai sofrer, mas Paulo tem um propósito de vida: anunciar o Evangelho do Reino. O que ele está dizendo?
não é o que eu vou ganhar, o meu propósito de vida não é o que eu ganho fazendo tal coisa, mas é o quanto eu vou dar de mim. O Evangelho, irmãos, para nós, não é parte da nossa vida. O Evangelho não é uma coisa que a gente coloca igual uma pochete aqui e sai carregando. O Evangelho tem que ser a nossa vida. O Evangelho tem que ser o propósito da nossa vida. Tem que ser aquilo que consome a nossa causa, a paixão. É por isso que ele vai dizer para Timóteo, olha o que ele está ensinando para Timóteo. Ele diz assim: Timóteo, versículo 2, aquilo que da minha parte ouviste, transmite a homens fiéis, e esse transmite a outros e a idôneos. O que ele está falando? Ele está dizendo assim: viver por um propósito é viver para além de si mesmo. Se você vive só para si, ou se você vive para receber, para ter, para usufruir, para gozar, para tal, este não é um propósito de vida. Um propósito de vida nobre é algo que vai para além de você, que não para em você. Você é um canal, você não é o destinatário. Irmãos, sabe quem são as pessoas mais abençoadas no reino de Deus? Pessoas que não são o destino final da bênção, mas que são o canal da bênção para que cheguem outras pessoas. É assim que o reino funciona. Passa por lá, está dizendo: passa, Timóteo, o projeto de vida que nós precisamos ter precisa ser algo que vai além de nós. Qual é o seu propósito de vida que vai além de você, que não é sobre você, não é sobre ter as suas contas pagas, não é sobre ter saúde, não é sobre ter o conforto, não é sobre ter o carro, não é sobre viajar, não é sobre ter a casa, é algo que passa por você para chegar nos outros. Isso é propósito, ter um propósito de vida mais alto, o propósito qual nos consuma. Então, a gente deveria ansiar que a partir de nós outras pessoas pudessem ter também essa realidade, esse propósito. É por isso que Hebreus capítulo número 12, se você voltar lá no versículo 1, o autor vai começar o versículo 1 de Hebreus 12 dizendo assim: portanto o que, irmãos? Portanto o que? Portanto é a conclusão de um raciocínio, sim ou não? Tá. Portanto, Hebreus capítulo número 11, fala de quem? Heróis da fé. Então ele diz assim: portanto, estando nós cercados por tão grande nuvem de testemunhas, quem são as testemunhas? Quem são as testemunhas? Os heróis da fé. Ele vem falando de todos. Hebreus 12 é a conclusão de todos os Zés da vida aí, Noé, José, Moisés, todo esse povo está lá, está todo mundo. E ele vai dizendo: fulano alcançou isso por causa disso, fulano alcançou isso por causa disso. Ele vai dizendo: eles, a figura do autor de Hebreus, eles já correram e eles terminaram a corrida deles. E agora a plateia, o estádio que nos assiste, são eles que estão sentados. É Enoque, é Moisés, é Davi, é Raabe. É um povinho simples, né? Abraão. É esse povo que está dizendo assim: nós já corremos a nossa corrida, agora nós estamos aqui, ó, torcendo por você. Você lembra nas Olimpíadas, não tem aquela corrida do revezamento 4x100, que o cara corre aquele bastãozinho assim, aquele negócio de abrir macarrão lá, não tem? É a jornada da fé. O que eles estão dizendo? Nós já corremos, a gente entregou o bastão, e agora é a sua vez de correr, e você precisa entregar o bastão da fé para a próxima geração. É por isso que a gente tem que ensinar e discipular nossas crianças e nossos adolescentes, amém, irmãos? É por isso que o mundo está com as garras assim, ó, em cima da gurizada, porque se não tiver eles, vão passar a fé para quem? Corre! Termina a sua corrida, essa nuvem de testemunhas. Então, irmãos, se na época que o autor de Hebreus estava escrevendo, ele evoca essas testemunhas, tem muito mais olhando a gente hoje. A figura é essa, fora os profetas, fora os patriarcas, fora os apóstolos. Aí depois você tem os pais da igreja, você tem Lutero, você tem Zwingli, você tem Calvino, sei lá, John Bunyan, John Hus, e todo mundo aí, Moody, todos esses caras da fé, eles já correram e agora chegou a nossa vez. E se eles correram, terminaram e incendiaram uma geração por ter um propósito no seu coração, nós podemos fazer o mesmo. É a minha vez, eu estou na corrida agora, é comigo. E eu preciso entender, é disso que Paulo está falando. Você está em algo que é maior do que você. O Evangelho, irmãos, o Evangelho chegou até nós à custa do sangue de muitas pessoas. Muita gente morreu para nós estarmos aqui hoje, sabia disso?
muita gente está morrendo, e nós estamos aqui, não é para te pôr culpa, é para a gente entender que não é sobre nós, é sobre um propósito que é maior do que a gente. Quem entende o que eu estou falando aqui diz amém. Amém. É o propósito, é isso que faz um líder de célula abrir a sua casa. Você que não entende, o cara fala assim: eu preciso ir para além de mim, então eu preciso dar uma noite para Jesus, uma noite da minha casa, eu vou abrir minha casa, porque não é sobre eu receber, é sobre aquilo que eu posso passar também. É por isso que o líder de célula fala assim: eu vou dar alguma coisa, eu vou separar uma noite, eu vou cuidar de pessoas, eu vou amar pessoas. A gente se envolve com algo que vai para além da gente. Viva, fortifique um propósito maior no seu coração. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus te dá graça, mas o evangelho precisa ir para além de nós. Diga amém, irmãos. E é assim que a gente corre, e é assim que a gente termina a corrida. Que mais eu queria te dizer hoje sobre terminar a corrida? Primeiro, fortificar um propósito maior e melhor na nossa vida. Segundo, bem simples, bem óbvio e fundamental: mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Mantenha os seus olhos em Jesus. Hebreus 12, versículo número 2, diz a Bíblia: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Em 2 Timóteo, versículo número 8, eu não li, mas está lá, 2 Timóteo 2, 8, Paulo vai dizer assim a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Manter os olhos em Jesus. Então, toda corrida, esses dias eu estava falando com alguém que pedala, né? Então ele estava falando que ele pedala aí 20, 30 quilômetros, sei lá, né? E aí eu falei assim: mas pedalar é fácil? Ele falou: se for plano, é. Se for plano, mesmo quem não pedala 20, 30 anos, entra na bicicleta e vai embora, e pega embalo. Você vê se o cara pedala ou não na hora da subida. É ali que você divide os homens dos meninos. É ali que começou a subir. Então a nossa corrida, a nossa jornada, tem horas que a gente está no plano, está sossegado, mas pode ser que você chegou aqui na sua jornada numa ladeirona daquelas. Chegou o dia da ladeira, chegou o dia da dificuldade, o dia da desilusão, o dia do desemprego, o dia da doença, o dia do câncer, o dia das dificuldades mesmo, o dia do abandono. E aí nesse dia, Paulo e o autor de Hebreus estão nos dizendo: não olhe, não coloque os seus olhos, não defina a sua história a partir da circunstância que você está passando. Defina a sua vida a partir de Jesus, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Lembra-te de Cristo ressuscitado dentre os mortos. O que Paulo está dizendo? Timóteo, deixa eu te falar uma coisa das mais importantes: o Deus a quem nós servimos é diferente dos outros deuses, porque o Deus a quem nós servimos não é uma imagem, não é um totem, não é uma projeção, não é um ideal. O Deus a quem nós servimos é maior do que tudo, inclusive Ele não está mais crucificado, Ele ressurgiu dentre os mortos. Lembra disso, Timóteo, traz isso à sua cabeça. Então o pastor Richard sabe, quando eu fui lá em Jerusalém, que eu queria montar uma cabana no túmulo de Jesus. Eu queria ficar lá, e eu fui, voltei, e sei lá, por mim eu voltava. Eu falei: se eu tivesse ido a Jerusalém só para ir no túmulo de Jesus, já tinha valido. Desci em Tel Aviv, ia lá e voltava e pronto. Porque, irmãos, eu sempre soube disso, mas estar lá é diferente. Então você que está aqui hoje nos visitando, por que o nosso coração é visceral por Jesus? Por que nós somos apaixonados por Ele? Porque Jesus é diferente de tudo que existe na história. Ele é o Senhor da história. Então Jesus não é o fundador de uma religião, Jesus é o Filho de Deus. Então, se você vai no túmulo de Confúcio, você vai achar os restos mortais dele lá. Se você for na tumba de Ellen White, você vai achar os restos mortais dela lá. Se você for no túmulo de Allan Kardec na França, vai estar escrito lá: aqui estão os ossos de Allan Kardec. Se você for no túmulo de Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia, lá está escrito: aqui estão os restos mortais de Buda. Se você for em Meca, lá na cúpula verde, lá estão os restos mortais de Maomé. Mas, meu irmão, se você botar o pé no jardim e for na tumba de Jesus, tem uma placa escrita assim, He is not here for his reason. Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Ele ressurgiu dentre os mortos. Eu me lembro disso.
no dia da ladeira, que não importa quão íngreme ela seja, o meu Jesus venceu a maior de todas. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, me deu esse poder. Eu sou participante deste poder e desta obra. Eu me aproprio do poder da obra da cruz em Cristo Jesus. Então não há ladeira íngreme o suficiente que possa parar uma pessoa que está com os olhos postos no Senhor, autor e consumador da nossa fé. É por isso que ele vai dizer, olha comigo, 2 Timóteo, versículo 9, 2 Timóteo 2, versículo 9, ele vai começar a dizer assim: Timóteo, pelo qual eu estou sofrendo até as algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada, aleluia. Versículo 10, por esta razão tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. O que ele está dizendo? Ele está dizendo: olha para mim e olha o que eu estou passando. Eu estou sofrendo, eu estou em algemas, eu estou padecendo, mas eu quero te lembrar 3 coisas, Timóteo. Primeiro, Jesus ressurgiu dentre os mortos. Você pode achar que as coisas, que eu estou preso e que por isso a palavra está presa, mas a palavra de Deus não pode ser presa, Timóteo. A palavra de Deus continua agindo, e ele está dizendo: a obra de Deus continua sendo feita, pessoas estão sendo salvas. Põe os olhos em Jesus, Ele está operando, Ele está fazendo. Por que ele suporta tudo aquilo? Por que Paulo tem essa capacidade? Porque ele diz: eu estou olhando para Jesus, nada tira os meus olhos dele. Leia Mateus 17, Jesus no alto do monte da transfiguração, Elias, Moisés, Jesus, a figuração dos profetas, a figuração dos patriarcas, da lei, dos profetas e da graça, aquela Shekinah, aquela glória. Pedro quer ficar ali e tal, e até que houve um estrondo, e a ninguém mais viram senão a Jesus. Jesus, Ele é o centro, e os nossos olhos precisam estar firmados lá. Por quê? Porque nós servimos aquele que venceu as trevas, irmãos. Conforme diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, 27, Ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, debaixo dos seus pés, todo mal, todo principado, a chave da morte e do inferno foi arrancada da mão de Satanás. Ele despojou os principados, os expôs publicamente, Ele derrotou o último inimigo. 1 Coríntios capítulo número 15, Paulo diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Irmãos, mesmo que a morte nos mate, preste atenção, ela não pode nos matar, porque nós já temos a vida que Jesus nos deu. Um crente que morre de câncer, ele não perdeu a batalha, porque ele já venceu o câncer no dia que ele entregou a vida dele para Jesus. O crente que morre no acidente, morre atropelado, que tem uma infelicidade na sua vida e tem sua vida ceifada, ele não perdeu a batalha. Não importa o que nos aconteça nesta vida, em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Nada pode me separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Morte, principado, potestade, treva, nada é maior. É por isso que Paulo está dizendo: põe seus olhos em Jesus, porque aquilo que a gente mira tem poder sobre nós, sabia disso? Aquilo que a gente observa, aquilo que a gente foca, tem poder de nos definir. Então, eu estou aqui para hoje à noite para te dizer, para você continuar correndo. Tire os olhos um pouco das suas dificuldades. Não é negação, tá bom? Não tem nada a ver com negação, mas tem a ver com uma instância maior. E a instância maior da vida de quem está correndo, a vida da fé, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nossos olhos estão postos nele. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantos aqui creem que o Senhor Jesus é socorro bem presente no dia da angústia? Dá um glória a Deus, irmão. Pode aplaudir ao Senhor, Ele é nosso socorro. Aleluia, aleluia. Para terminar a corrida, a gente tem que pôr os olhos em Jesus. É a nossa estratégia de corrida. Todo corredor tem uma estratégia de corrida. Qual que é a estratégia de corrida do crente? Olhar para Jesus. Olhar para Jesus. O que você vai fazer agora? Eu estou olhando para Jesus. E quando a coisa piorar? Continuarei olhando para Jesus. E nos dias bons? Olharei para Jesus. Essa é a nossa única estratégia. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Terminar a carreira, terminar a corrida, é fortificar um propósito de vida maior em nós, é manter os olhos fixos em Jesus,
mas também segundo aquilo que Paulo está dizendo a Timóteo aqui, fortificar e avivar a nossa fé. Fortificar e avivar a nossa fé. Ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Mais para frente, lá em 2 Timóteo capítulo número 2, no versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo assim: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Romanos 10, 17. A fé vem ao ouvir acerca da fé. Quem é que quer ter mais fé no seu coração? Diga amém. Amém. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Você pode orar pedindo mais fé? É claro que pode. Você pode energizar? Aumenta aqui o... Não, isso é pecado. Nós não somos budistas, shintoístas. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. A fé vem do ouvir acerca da palavra de Deus. Sabe o que enche o nosso coração de fé? Saber quais são as promessas que Deus tem para nós, saber do caráter do Deus a quem nós servimos, saber da infalibilidade do Deus a quem nós servimos, da justiça, da retidão, da santidade, saber que mesmo que o negócio parece que desgovernou, Deus não saiu do trono da história. Ler a Bíblia, mergulhar em tempos, irmão, grave isso que eu vou te falar, em tempos de dificuldade, se torne um especialista na verdade. No dia da dificuldade, a gente às vezes tem que se especializar na verdade. Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Uma das vezes que eu estava estudando, e a Flávia chegou e falou assim: hoje nós pegamos lá uma nota falsa assim no banco e tal. E eu falei para ela assim: como que vocês fazem? Porque são muitas falsificações, o pessoal fica falsificando. Vocês estudam todos, o pessoal tem um banco de dados, tal. Ela disse assim: não, só faltou falar seu besta. Não, nós estudamos a nota verdadeira. Nota verdadeira. O que é a nota verdadeira? Qual é o papel? Qual é a gramatura? Quais são as impressões? Quais são os símbolos? Então, quanto mais especialista eu for na nota verdadeira, mais difícil será eu aceitar uma nota falsa. Às vezes a gente está aceitando um monte de coisa que é falsa na nossa vida, porque a gente desconhece a verdade. Chega um profeta lá, mete uma mão na sua cabeça e manda um monte de palavra que não tem nada a ver, e aquilo, e você não tem palavra no seu coração. Chega o dia difícil e fala: Senhor, e agora? Não leu na Bíblia que tem que passar por dia difícil? Tem que passar por dia difícil, não tem jeito. Não tem jeito. Mas quando a gente tem vida na palavra, e a palavra na vida da gente, a gente consegue de fato passar. Uma das coisas que eu concluo pós-eleições: o povo de Deus está lendo muito pouco a Bíblia. Mas muito pouco, não é pouco não. Pouco é quando a gente lê pouco, tudo bem? É muito pouco. Se a gente tiver, é que assim, né? Eu tenho vontade de fazer umas coisas às vezes, mas graças a Deus que o pastor Richard é um cara mais centrado do que eu. Então, pôr uma caixa lá e botar assim, escreva aqui, se você lê a Bíblia sem nome, né? Claro, assim, 1 vez a semana, 2 vezes a semana, 3 vezes a semana, 4 vezes a semana, 5 vezes. Irmãos, eu acho que o resultado ia ser assustador. Eu acho. A gente está lendo tudo. Você lê até comentário de notícia, seu infeliz. Você lê. Lê a notícia e abre os comentários, fica lá assim, só para ver quem está, né? Fica lá, lê comentários dos seus posts no Facebook, lê tudo, lê encarte, lê tudo. Mas a Bíblia a gente não lê, a gente não põe para dentro do nosso coração. Nós estamos estudando Josué, ele diz: não te aparte do livro dessa lei, Josué, medita nele de dia e de noite. A gente não faz desse livro o livro da nossa vida. Eu vou passar um vídeo para você, mas esses dias eu recebi um jogral. Quem é aqui da época do jogral? Isso, tem gente que não consegue mais levantar a mão, que é da época do jogral, né? Tinha jogral, não tinha jogral antigamente na igreja? Tinha jogral. Eu peguei uma época, finalzinho do jogral, assim. Meus avós me contaram. Então disse que uma vez teve um retiro, os meninos ali aceitaram a Jesus, e o pastor inventou de fazer um jogral com os meninos assim, que, né, 2 dias de crente, falou: não, vamos fazer um jogral aqui, apresentar, e os meninos prepararam o jogral. E o jogral dos meninos, que não sabia, né, nada de Bíblia, era assim: um filho chamado Pródigo pegou 5 pães e 2 peixinhos e saiu de casa.
Ele desceu de Jerusalém para Jericó numa carruagem de fogo, e ele semeava pelo meio do caminho, que era estreito, e as sementes de mostarda brotavam, e os espinhos sufocavam o jovem. Mas ele escapou e entrou numa caverna que estava cheia de leões, esposa de Potifar. E a esposa de Potifar deu em cima dele e tentou cortar o cabelo dele. Mas o jovem a repreendeu, dizendo: para trás de mim, Satanás, vá e não peques mais. A mulher saiu correndo de lá, olhou para trás e virou uma estátua de sal. E choveram 40 dias e 40 noites, e viu Deus que era bom. E apareceu um homem de branco que disse: venha cear comigo. E eles comeram e sobraram 12 cestos cheios de pão. Se você está aqui falando assim, tá, mas o que tem de errado mesmo? Porque pode ser, né? Então nós temos um problema com você. Ah, irmãos, está ruim nosso nível de Bíblia. Está ruim. E aí eu começo a ver, irmãos, eu oro, eu leio muitas coisas, eu leio, assim, eu acho que eu leio muito, né? Tem que ler mais, eu leio e tal, mas isso, irmãos, isso aqui é o livro da minha vida. Isso aqui é a minha vida. Ai de mim, se eu não mergulhar o meu coração nesse livro. Ai de mim, se eu não souber o que está escrito aqui. Ele é a minha vida. Então, eu queria dizer para você, era Moody que dizia, né? Moody dizia assim: este livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Tem um vídeo que eu separei, um vídeo do John Piper, eu gosto muito dele, chamado Deus Escreveu um Livro. 5 minutos de vídeo, nós vamos para o último ponto e oramos. Solta para mim, fazendo um favor, pode apagar as luzes. Queria que você prestasse bastante atenção no que esse vídeo diz. It is literally more important than breathing. But that's not always what we see and feel when we open our Bible. Our weak, tired, distracted eyes look, and all we see is a lifeless, boring portrait on the wall. But it's not a portrait. It's a window. It doesn't hang lifeless in an old frame on the wall. It breaks through the wall into another world, the real world, the lasting world, the better world. And through this window shines a divine light that changes everything around us. We all know that the road to knowing God is not easy. Discipline and resolve are important, but they can carry you only so far. A few days, a week, maybe a month. For the long run, we need something stronger, more compelling than discipline and resolve. There are too many traps along the path, too many hurdles. At the root, the reason we don't read the Bible is that we don't want to read the Bible. We don't see joy, peace, and life when we see that leather binding on our shelf. We see a wall, not a window. The boring portrait, not the never-ending beauty beyond. So we put it off, leave it shut, and move on.
we stay in bed and we miss the miracle. The God who said, "Let light shine out of darkness," loves to speak light into hearts and minds. God wrote a book, and with his book, these words in front of us, he wakens our dead, bored souls. He frees us from bondage to sin, from desires that rob us of life. He comforts the depressed, inspires the discouraged, guides the confused. He empowers us to make our lives count for his cause in the world. He satisfies us completely and forever with words, his words. So, will I read my Bible tomorrow? Where else would I go? How else will I know him? How else will I prepare myself to enjoy him forever? Yes, I'll spend the rest of my life looking out of this window, watching, waiting for another sight of him, another miracle, another glimpse of my God. Diz a Bíblia: como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele é a rocha, ele é o que nos mantém em pé, ele é o que nos mantém em pé. Nós precisamos ter experiências com a palavra de Deus. Passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Pega a sua Bíblia no lugar onde você está. Se estiver no celular, não tem problema. Terminar a corrida, em último lugar, a gente aprofundar o nosso compromisso com o Senhor. No dia da ladeira íngreme, nós precisamos aprofundar o nosso compromisso com Deus. Jesus estava profundamente compromissado com o Pai quando foi tentado. Olha a vitória de Jesus, irmão, no dia da ladeira. A vitória de Jesus passou pela palavra, porque sempre que Satanás o tentava, ele dizia: está. Satanás o tentava de novo, ele dizia: está. E Satanás o tentava de novo, ele dizia: está. Mas sabe o que se repete nas 3 vezes que Jesus cita a Escritura? A palavra que se repete é Deus. Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha lá os textos. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um profundo compromisso com a palavra e um profundo compromisso com Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele darás culto. Um compromisso profundo com a palavra e um compromisso profundo com Deus. Porque nos dias que a ladeira fica difícil, que a gente acha que não vai dar para terminar a corrida, a gente começa talvez a querer negociar os nossos valores, a gente diminui o nível de integridade, a gente abaixa o nível de vigilância, a gente para de cuidar da nossa ética, da nossa moral, a gente diminui o nível de santidade, uma palavra que a gente quase não fala hoje, e a gente vai se vendendo, a gente vai se corrompendo, fazendo pequenas negociações, entrando em pequenas tentações, porque é o jeito que a gente tem para terminar a corrida. Não, no dia que a corrida parecer difícil de ser terminada, esse é o dia que a gente mais tem que aprofundar o compromisso com o Senhor, se necessário for, como Jesus, na hora mais difícil da sua jornada, ele estava tão agoniado que transpirou sangue, diz a palavra do Senhor. O autor de Hebreus vai dizer, Hebreus capítulo número 12, versículo 4, nós lemos, ele disse: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue.
um compromisso visceral, profundo, imutável, que não pode ser abalado, que não pode ser movido de um lado para o outro. Eu estou compromissado com o Senhor. Paulo vai dizer a partir do versículo 19, 2 Timóteo, ele diz: ora, numa casa não existe só vasos para honra, tem vasos de desonra, utensílios de prata, utensílios de ouro. Ele está dizendo, tem gente de tudo que é jeito. E no dia em que o paredão vem, no dia que a ladeira vem, no dia que a gente diz, vai dar para terminar ou não vai dar para terminar a corrida, esse é o dia que a gente descobre se a gente é vaso de honra ou não, se a gente é utensílio de barro ou se a gente é utensílio de ouro. Nesse dia se mostra o nosso valor. Só que, aleluia, ele tem uma promessa para nós, que se nós os purificarmos, nós seremos vasos para a honra. Quantos creem, dizem amém? Fique em pé no seu lugar. Ele vai dizer, abra comigo a sua Bíblia, em 2 Timóteo capítulo número 2, versículos de número 21, diz a palavra do Senhor assim, 2 Timóteo 2, versículo número 21, ele fala assim: assim pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Eu libero essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Santificado, útil para o seu possuidor, preparado para toda boa obra. Foge, repete comigo, foge. Foge das paixões da mocidade. Segue, repete comigo, segue. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz para com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Aleluia! Irmãos, para a gente terminar a corrida, a gente tem que elevar o nosso nível de santidade. A gente tem que elevar a nossa espiritualidade. O fogo não pode estar baixo no nosso coração. A gente precisa abrir o coração e dizer: Senhor, sopra nas brasas, encandece o meu coração de novo, eleva a minha espiritualidade. Eu quero ir para um compromisso mais profundo com o Senhor, para que mesmo que seja a jaula, seja a cova dos leões, seja o ser amarrado e esquartejado, seja ter a cabeça cortada fora, de ti eu não largo, por amor a ti eu sou entregue à morte todo dia. Não tem a ver com o nível daquilo que vem contra mim, tem a ver com o nível do compromisso com o qual eu vou contra tudo isso. E nós precisamos estar arraigados e firmados em Cristo Jesus. Compromisso profundo com o Senhor. Se pode vir o capeta, o inferno inteiro e todos os anjos do inferno, não importa, maior é aquilo que está em mim do que aquilo que no mundo está. Eu estou andando com Deus. Eu estou andando com Deus. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate, acabei a minha carreira, guardei a fé. Vamos terminar a corrida, irmãos? Vamos terminar a corrida, irmãos? Vamos terminar a corrida. Vamos terminar a nossa corrida. Vamos terminar a nossa corrida. Não fica pelo caminho. Talvez você chegou aqui hoje, tem gente que está pelo caminho, e eu te digo: Jesus te toma pela mão, te põe na estrada de novo, te põe na rota de novo e te diz: corre porque eu te fortaleço, anda porque eu te fortaleço.